Bom, como você já deve ter percebido, a Netflix tem investido muito em filmes de terror e em filmes de suspense, né? Tem algumas adaptações de Stephen King, tem alguns filmes com maior ou menor grau de qualidade, né? Tem o The Silence, Bird Box, tem várias séries também com essa mesma temática. Mas agora a Netflix está estreando mais uma dessas produções, chamada The Perfection, que parece ser de rivalidade feminina. São duas mulheres que disputam a atenção dos mentores, que elas são musicistas, que fala, né? Só que o filme é cheio de surpresas, é um filme cheio de reviravoltas, e é isso que faz com que o filme seja bom, e muito bom. Se você quer saber então sobre esse filme, fica com a gente que nós vamos falar sobre ele hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo agora para se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, tá? E também você ativa aí o sininho de notificação, compartilha esse vídeo nas redes sociais e você pode adicionar também a gente no nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na tela. Você pode adicionar, manda um oi pra gente lá, para que a gente consiga salvar o seu número e aí a gente vai mandar para você várias notificações sobre os vídeos que a gente está lançando e também notificações sobre entretenimento em geral. Muito bem, então, esse filme, né, The Perfection, é um filme que fala a história de uma mulher chamada Charlotte. Às vezes, quando eu tô aqui gravando, eu sinto que eu tô naquele filme Robôs, sabe? Que tudo faz barulho, vai blém, blém, blá, blá, tipo, fica toda hora passando carro velho que fica fazendo esses barulhos, nossa, horrível. Que é uma violinista de muito talento que acaba abandonando a carreira para cuidar da mãe que está doente. Depois de muitos anos, depois que a mãe morre, né? A mãe, depois de uma doença muito longa, a mãe morre. Então ela resolve retomar a carreira, indo atrás dos seus dois mentores, que foram as pessoas que iniciaram ela na carreira. Eles já estão com uma nova pupila, né? Uma nova artista que eles estão patrocinando, que estão ensinando, chamada Lizzie, que ela também é outra violinista com muito talento, né? E que está fazendo muito sucesso. E eles estão fazendo uma turnê pela Ásia, eles estão especificamente em Xangai, e é lá que a Charlotte vai encontrar com eles e conhece a Lizzie. Imediatamente elas estabelecem uma amizade que vai culminar com umas férias de 2 semanas pela Ásia, e é a partir daí que o filme começa a se movimentar de verdade, que é aí que a gente começa a ver que nem tudo é o que parece. O filme ele é dividido em 4 partes, ele tem 4 partes distintas, e isso faz com que ele tenha um caráter meio episódico, né? Não é um filme com uma história linear. Ele tem episódios onde a gente vai acompanhando, nem especificamente naquele episódio, a trama que envolve esses personagens. Todos eles são os mesmos, né? São os mesmos personagens nessas 4 histórias, e isso faz com que a gente fique cada vez mais curioso, porque ao final de um desses segmentos, a gente acaba ficando com um gancho pro que vai acontecer em seguida. Então isso vai aumentando a nossa ansiedade, vai aumentando a nossa tensão. E falando em tensão, esse filme é craque em deixar a gente tenso. Ele investe muito em clima, ele faz com que a gente fique o tempo todo meio que se apertando, né? Porque a gente fica tenso, sabe? Quando fica muito tenso e a gente começa a se encolher, assim, porque fica meio que esperando que as coisas efetivamente aconteçam, e o filme vai esticando essa corda, a gente vai ficando tenso, tenso, tenso cada vez mais, e isso deixa a gente nervoso durante a projeção desse filme. E como eu falei lá no começo, o filme parece, logo de cara, ser um filme que trata de rivalidade feminina, que são duas pessoas que não se gostam, que fingem se gostar para conseguir sucesso, para conseguir a atenção dos mentores, enfim. O filme realmente começa nessa trilha, só que a grande vantagem de The Perfection é que ele tem muitas reviravoltas. Ao mesmo tempo em que você está seguindo por um caminho, daqui a pouco ele dá uma volta gigantesca, vai por outro, aí quando você está se acostumando com essa nova linha, ele já dá outra conotação, e assim a gente vai acompanhando essa história serpentinada aí, que faz com que a gente fique ainda mais nervoso com o que vai acontecendo durante o decorrer da história. Mas além disso também, o filme mistura com muita competência vários tipos de terror. Tem o tipo de terror psicológico, que é esse que a gente está falando da tensão, tem o terror gore, para quem gosta de sangue, violência, tem também muito suspense para quem gosta, tem suspense erótico, vamos dizer assim, né, que tem aquela tensão sexual. Eu não vou explicar mais sobre isso, porque se a gente falar mais sobre a história e sobre o enredo, a gente corre o risco de dar spoiler. E nesse filme, o spoiler estraga toda a experiência
que você pode ter assistindo ao longo. Então, a nossa parte de falar da história acaba aqui. Então é bom deixar muito claro que para que um filme desse funcione a contento, precisa ter muito boas atrizes no comando dessa história. Nesse filme a gente tem a Allison Williams, que você conhece, provavelmente se você assistiu o filme Corra, que faz a namorada do personagem principal lá, aquela menina branquinha, vamos dizer assim. E também é protagonizado pela Logan Browning, que ela fez algumas séries da Netflix. Então, são duas atrizes de muito potencial que aqui se colocam, na verdade, à disposição de uma história muito tensa, uma história que tem várias reviravoltas, um roteiro complicadíssimo, mas que funciona muito bem. As duas entregam performances excelentes, elas conseguem aí se doar para personagens que realmente precisam muito de força física, né? Precisam de fisicalidade e também precisam muito de talento para poder fazer com que a gente se envolva nessa história. Se fossem atrizes menos talentosas, a gente não compraria essa história porque ela é muito louca, ela é uma história bem doida. E falando na história, tem o diretor e roteirista Richard Shepard, que foi o responsável por esse filme The Perfection, e ele consegue costurar essa história de uma maneira muito eficiente. Pelo fato dela ser episódica, isso deixa a gente cada vez mais tenso para acompanhar o que vai acontecer a seguir, e também os desdobramentos que essa amizade entre essas duas personagens vão desenvolvendo durante a projeção do filme, a gente vai ficando cada vez mais confuso, talvez, para que no último ato, né, no quarto ato, que nesse caso desse filme, no quarto episódio, todas as coisas que a gente vem acompanhando nessa hora e meia que a gente ficou vendo essa história, tudo isso se amarra. Então isso é uma baita competência do diretor e do escritor. O filme também é bem dirigido, tem um bom uso de cores, principalmente, predominantemente o vermelho, né? Você precisa prestar bem atenção nessa questão das cores nesse filme, porque elas são importantes por questões de simbolismo. Então, é um filme que facilmente poderia tirar uma nota 10. O problema é que ele tem algumas questões dentro da sua história que podem fazer com que as pessoas não gostem desse filme. E aí a gente precisa explicar, porque tem certas temáticas que são abordadas nesse filme, que são até um pouco gráficas, né? São coisas que dizem respeito ao universo feminino e que, logicamente, vai gerar uma certa gritaria. Então, pode ser que o filme não agrade a todos. Eu já achava difícil o filme agradar todo mundo mesmo, ser um terror unânime, né? Como alguns que andaram sendo lançados nos últimos tempos, porque ele é um filme que ele dá muito nó na cabeça. Ele tem muitos caminhos e a gente precisa realmente prestar muita atenção e focar para poder entender o que está acontecendo ali na ação do filme. Só que por conta desse problema que tem aí, principalmente no terceiro episódio, né? Na terceira parte desse filme, quando as coisas começam a ficar mais claras, a gente percebe que pode ser uma coisa que pode gerar problematização. E não tá errado. Eu só não posso falar explicitamente aqui porque vai estragar a experiência de quem está assistindo. Muitos vão gostar desse filme, outros não vão gostar tanto assim, mas não dá para negar que é um filme engenhoso, construído com muito cuidado no seu roteiro e também com atuações simplesmente fantásticas das duas atrizes principais que protagonizam esse filme, e é por isso que da gente aqui ele ganha a nota 9. Sobre a controvérsia, né, desse miolo desse filme, sobre o que ele quer dizer nessa terceira parte, a gente vai falar disso num outro vídeo futuro, provavelmente essa semana ainda, então fique ligado aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente vai discutir essas questões. Mas, se você ainda não assistiu o filme, você preste bem atenção. E se você já assistiu o filme, deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre ele. A gente vai ter muito prazer em receber, tá bom? Muito obrigado por ter assistido a nossa avaliação desse filme, The Perfection, aqui. A gente gostou bastante do filme, ficou bastante aflito com o desenvolvimento desse filme. E para nós aqui, ele teve um desfecho bem favorável, tem um desfecho assim, bem tarantinesco, vamos dizer assim, para quem conhece o cinema do Tarantino, que é difícil quem alguém não conhece. Abraço para você, a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, tá? Tchau!